Shalom, pessoal. Boker Tov. Isso mesmo. Bom dia para todos vocês. Eu sei que, dependendo do lugar onde você esteja agora, pode ser boa noite, boa tarde, boa madrugada. Mas o importante é que você está aqui. Você está participando de uma Hazará, de uma revisão de hebraico bíblico. É isso mesmo. Você que deseja estudar hebraico bíblico tem um jeito muito simples, muito fácil. Sabe como? douglastalento@hotmail.com, ok? douglastalento@hotmail.com. Então vamos para a nossa aula de revisão. Nós vimos na aula passada a revisão do Aleph Bet. Hoje eu vou começar o Aleph Bet, a revisão, melhor dizendo, a Hazará, a partir de um texto das Escrituras. Como é que nós lemos as palavras em hebraico? É como em português. Você lê primeiro as consoantes, depois a vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. É assim que se lê em português. Por exemplo, a palavra guturais. Está bem aqui, ó. Eu leio primeiro o G, depois eu acrescento o U, digo gu. Depois eu coloco o T, mais a vogal U, eu digo tu. O R, depois o A, eu digo ra. E aí eu pego o I e o S, eu digo is. E aí, juntando tudo, eu digo guturais. Certo? Em hebraico é a mesma coisa. O hebraico é um alfabeto consonantal. O hebraico é um alfabeto consonantal. É um alfabeto formado só por consoantes. Isso mesmo, não tem vogais. E aí, para que as vogais fossem representadas, duas formas foram utilizadas que nós explicamos, por exemplo, no caso do Aleph e do Aina. Nós vimos na aula passada, na revisão do Aleph Bet, que o Aleph e o Aina não possuem um som, que ele vai depender normalmente do pontinho que vem embaixo ou em cima, que é chamado Nikud, ou, seu plural, Nekudot, pontos, tá? E também, ou das amot-crias. O que seriam amot-crias? Seriam consoantes que vão estar funcionando secundariamente como vogais, como no caso o Yud e o Vav. Então, vamos lá. Então, lendo a primeira palavra, aqui eu tenho a letra Samer, você que já sabe a letra Samer, tem um som de S, e aí nós temos uma regrinha, bem aqui, ó. Vamos aqui para as regrinhas. Tudo que tem traço em regra geral tem som de A. Bem aqui, ó. Traço A. Traço tem som de A. Tem traço, tem som de A. Tem traço, é som de A. Isso é regra geral. 90% dos casos se resumem a isso. Tudo que tem traço tem som de A. Porém, tudo que tem a partir de 2 pontos, salvo algumas exceções que nós vamos ver, tudo que tem a partir de 2 pontos deve ser vocalizado como E. Por isso aqui, tanto faz ser 5, 3, 2, neste formato, ele vai ter o som da letra E. Porém, quando o ponto, é claro que eu estou utilizando, pode ser com qualquer letra, tá, gente? Eu estou colocando o Aleph apenas como um paradigma, um modelo, uma referência para vocês saberem que aqui está a letra em hebraico, embaixo está a representação da vogal. Porque o hebraico não tem vogais, então ele é representado sobre a forma de pontos ou nekudot, tá? As vogais, certo? Então aqui, ó, tudo que tem um ponto. Quando o ponto é embaixo, a gente diz ih, mas quando o ponto é em cima, eu digo oh, entendeu? Captou, amado mestre? Pois bem, ponto embaixo e ponto em cima, você diz oh. Então, pontinho embaixo, som de I. Se ele vem acompanhado com outra letra, mas ele vai ter som de I. Porém, quando o ponto é em cima, eu digo oh. E se o ponto vem em cima do Vav, eu digo oh. Então, o Vav, quando o pontinho for em cima, eu digo oh. Quando é que o Vav tem som de U? Quando o pontinho vai no meio. Ponto em cima do Vav, som de O. Ponto no meio do Vav, na barriguinha dele, igual quando alguém está com dor de barriga e diz Então, o pontinho na barriga do Vav, ele tem som de U. Lembram que quando eu disse que todas as vezes que a partir de 2 pontos tem som de E? Pois bem, existem em regra geral, mas existem exceções. Por exemplo, esse bem aqui, tem 3 pontos. Teoricamente, deveria ser lido como E. Porém, quando você imagina ele no formato de uma escada. Agora imagine você que mora no 11º andar de um edifício. E nesse dia quebrou todos os elevadores de acesso. E você tem que subir várias escadas. E acontece que chega ao final, você diz cansado, você diz Pois bem, então todas as vezes que você encontrar a partir de 2 pontos no formato de escada, imagina que você subiu lá essas inúmeras escadas e cansado disse
Muito bem. Então, todas as vezes que eu tenho a partir de 3 pontos no formato de escada, eu digo U. Quando eu tenho o VAV com pontinho em cima, eu digo O. Quando eu tenho o VAV com pontinho dentro, eu digo U. Ou quando eu tenho qualquer letra com pontinho em cima, eu digo O. Tá? Salvo exceções, os pontos que representam ou distinguem a própria letra, como no caso do shin de sim, tá? Mas nesse caso aqui eu tenho o O. O ponto for embaixo, eu tenho o som de I. A partir de 2 pontos, em regra geral, tem som de E. Tudo que tem um ponto, em regra geral, tem som de A. É claro que nós temos 2 exceções aqui, eu não vou entrar neles agora, mas que em outro momento a gente fala sobre eles, tá bom? Ah, eu ia esquecendo. Muito bem. Existe esses 2 pontos, esse modelinho de 2 pontos, tá vendo ele aqui? Esse pontinho aqui, embaixo do Aleph aqui, o nome dele é Shiva. Shiva, ele pode ter som de E, ou ele pode simplesmente não ser vocalizado, ser mudo. Então, o Shiva ele pode ser mudo ou vocalizado. E inicialmente era isso. Tudo que tem traço, som de A. Tudo que tem a partir de 2 pontos, som de E. Tudo que o ponto é embaixo, eu digo I. Quando o ponto é em cima, eu digo O. Quando eu tenho aqui no formato de escada, eu digo U. Quando o pontinho está acima do VAV, eu digo O. Mas se está no meio, eu digo U. E quando eu tenho o Shiva, o que é que eu digo? Posso ou não lê-lo como E. Então, vamos em frente. Importante. Então, eu tenho aqui a letra Summer com a vocalização do E, eu digo C. Eu tenho Fê, a letra Fê, com a vocalização de E, seguido de um Resh, que é o som do R. Então, eu digo Sefer. Aí, vamos aqui. Lembra da história do Shiva? Esses 2 pontinhos bem aqui, ó, ele aparece também bem aqui. E aí, eu vou logo ensinar umas regrinhas inicialmente. Lembrando que toda palavra hebraica ela se escreve da direita para a esquerda. Então, o início da palavra está na direita e o término dela está na esquerda, na última letra, certo? Então, essa palavra bem aqui, ó, ela começa com o Shiva. Imagina só, eu vou ensinar essa regrinha de forma bem básica do Shiva. As pessoas têm terror com o uso do Shiva, quando ele pronuncia, quando não pronuncia, quando ele é mudo, né, quando não. Então, eu vou ensinar uma regrinha fácil. Imagina que você, quando abre a boca, sai som, como eu estou falando agora, abrindo e fechando meus lábios, sai som. Porém, se eu encerrar, perceberam? Não sai som nenhum. Então, quando eu abro, sai som. Quando eu fecho, não sai som. Então, significa dizer que quando abrir uma palavra for aberta, iniciada com o Shiva, esse Shiva ele é pronunciável. Como na palavra Bereshit. Aqui, Bereshit. Mas quando é que o Shiva não é pronunciável? Por exemplo, nessa palavra que está em destaque aqui, eu tenho a letra Het com o Shin com o E, e aqui eu tenho um Raf Sofit e um Shiva. Lembram que eu disse que quando abre a boca sai som? Mas quando eu fecho a boca, indicando que a última letra da palavra, quando tiver Shiva, ela é muda. Quando inicia, sai som. Quando fecha, não sai som. Então, abriu a palavra Bereshit tem som, B. Mas quando fecha a palavra, nesse caso bem aqui, ó, aqui, então não vai sair som. Vai ficar apenas o som do R, que é do Raf Sofit. Então, eu digo Rocher. Rocher. Ok? Quando abre, sai som. Quando fecha, não sai som. Um exemplo prático bem aqui, tem aqui, ó, a palavra B, que começa com o Shiva, então é pronunciável, eu digo B. Eu tenho o Tav com o Vavzinho com pontinho em cima, eu digo O. Então, se o Tav tem o som de T e esse aqui Vav tem um pracinho em cima que tem o som do O, eu digo To. Mas eu tenho um Shiva fechando a palavra. Se está fechando a palavra, a regrinha diz o seguinte: abre, sai som. Fecha, não sai som. Então, fica só o som do R. Mas a última vogal aqui, ó, foi O. Então, eu digo O, O, Betor, Betor. Então, abriu, sai som. Fechou, não sai som. Aí você vai dizer, tão simples assim? É. Porém, aí você vai me perguntar, mas quando for no meio, o que eu faço? Como é que eu leio? Legal, boa pergunta. Talvez essa seja a dúvida de muitos dos meus alunos. Como saber quando o Shiva é lido no meio das palavras? Primeira coisa, se é só um Shiva, é fácil, beleza? O que eu tenho que fazer? Tá vendo essa palavra, letra Re, que tem o som do R. Nós vimos na aula passada que esse Re, R não, H. O Re, ele tem o som da letra H. E esse H, algumas vezes, ele pode ser mudo, ele pode ser pronunciável. Nesse caso, ele é pronunciável, de forma aspirada e de forma suave. Então, eu digo, e o traço, tudo que tem traço tem som de A. Então, eu digo Ra, I. Eu tenho um Yud com o som do Y, que pode ser representado pelo I. Ra, I. A grande questão é, eu leio, eu pronuncio este E,
ou... E agora? O que é que você acha? Aí eu tenho que fazer uma pergunta muito simples. Eu tenho que olhar para trás. Às vezes, nem sempre olhar para trás é muito bom. Lembra da história da mulher de Ló? Ela olhou para trás. Mas nesse caso eu preciso olhar, tá? E aí o que eu tenho aqui? Eu tenho a letra E. Aí essa representação, olha para trás aqui, tá vendo? Essa é uma representação de uma vogal. Pode ser lida ou não, pronunciada ou não. No caso, ela representa o E. Aí eu tenho que olhar para a vogal anterior. Qual é a vogal anterior? A que vem antes, essa bem aqui, ó. Tudo que tem traço, em regra geral, tem som de A. Lembra que esse A tem um formatozinho de um T? Pois bem, aí eu vou bem aqui, ó. Onde que tá? Ah, ele é dito que ele é uma vogal longa. Eu preciso saber se é uma vogal longa ou se é uma vogal breve. Se vogais longas são essas todas que estão aqui. Vogais breves são essas que estão nesta coluna. Certo? Vogal longa, vogal breve. Aí eu tenho que voltar para o meu texto e perguntar a palavrinha rai. Aí como é que eu sei que isso é pronunciado? Olha para a vogal antes. A vogal antes, ela é longa ou ela é curta? Aí eu olho para o meu quadrinho. Ela é longa. Se ela for longa, logo esse chivá, ele é lido. Longa, eu leio. Então eu digo raietá. Raietá. Uau, é assim, é. É desse jeito. Mas tem outro exemplo para ficar mais fácil de eu entender? Tem sim. Vamos aqui. Eu tenho a palavra aqui, ó. Tem o vav, tem um tracinho. Lembra que tudo que é tracinho tem som de A. Então eu tenho o vav, que é o som do V, então eu digo vá. E eu tenho o iud, que tem o som do Y ou do I. Vai. Aí a pergunta é, este vav, este iud, debaixo dele tem um shivá, o som do E. Eu devo pronunciar ou não? Lembram da regrinha? Quando a letra anterior for breve, eu não leio. Mas se a vogal anterior for longa, eu devo pronunciar. Aí como é que eu sei? Essa vogal é breve ou é longa? Aí eu vou no meu quadrinho, olho bem aqui. Ela é uma vogal breve. Se é uma vogal breve, então eu tenho que dizer que aqui esse shivá ele é mudo. Regra geral para o uso do shivá no meio. A vogal que vem antes, ela é longa ou é breve? Se for breve, o shivá é mudo. Se a vogal que vem antes, ou a representação dessa vogal for longa, ele é pronunciável. Nesse caso, a vogal aqui do vá, ela é breve. Então, significa dizer que esse shivá não é pronunciável, este E não é pronunciável. Então, eu digo vai e ri. Aí tu vai dizer, ai, assim é? É, aí eu vou pegar um outro exemplo para ficar mais fácil. Beleza? Facinho. Eu tenho aqui de novo o vá, ó. Vá, vav com A. Eu tenho o yud com o som de I, que é o rid, que é aqui embaixo. Aí eu tenho o kuf, seguido de um shivá. Ó, aí eu tenho que olhar para a vogal daqui. Essa vogal, ela é breve ou ela é longa? Aí eu vou de novo no meu quadrinho, olho o pontinho embaixo, o rid, que ele é vogal breve. Aí eu venho para cá. Quando a vogal que vem antes do shivá for breve, esse shivá ele é mudo. Como assim? Então, vá, i. Aí eu tenho um kuf. O kuf tem o som da letra Q. Eu deveria ler o shivá, mas como a letrinha, a vogalzinha, a representação da vogal que vem antes, ela é curta, ele é mudo, então eu não tenho que pronunciar. E aí quem que vem na sequência para eu formar a palavra? O reish, que é o som do R. E embaixo eu tenho o A, então eu digo vá e crá. Vá e crá. Por isso, o shivá. Recapitulando, abrindo uma palavra, ele é lido. Fechando uma palavra, ele é mudo, como em betor. Só o exemplo de uma palavra que está no final, shivá no final. Rocher. Uma palavra que está no início, bereshit. Um exemplo de palavra que está no início e no final, betor. Quando um shivá está no meio, como é que eu sei que ele é lido ou pronunciado? Quando eu olho para a vogal que vem antes dele. Quando eu olho para a vogal que vem antes dele, que é uma vogal longa, ele é pronunciável como na palavra raietá. Quando a vogal que antecede o shivá for curta, tá? Breve, este shivá é mudo, como no caso aqui do patá. Então, vai, ri, como em vai e crá, ok? Nós encerramos aqui uma aula muito boa. Ai, não perca a próxima aula, vai ser uma belezura, certo? Eu aguardo você. Ah, recado, você que quer estudar hebraico comigo, é fácil, douglastalento@hotmail.com, e você vai dizer, eu quero aprender hebraico bíblico, ok? Me manda e eu vou te dizer como. Dou aula para todo o Brasil em videoconferência. Você tem a opção de estudar sozinho, ser uma classe individual, ser um estudo individual ou um estudo em grupo.
você é quem decide, tá bom? Um forte abraço, como dizemos em hebraico, lehi traot.